Muito antes do nome Enzo ser modinha, o Zidane já tinha colocado esse nome no filho dele, você acredita? Mas ele fez isso em homenagem a um jogador por quem ele tinha verdadeira admiração. É isso, o nome dele é Enzo Francescoli. Não é muito conhecido por aqui, mas na Argentina ele é completamente venerado. E você sabia que tanto o Francescoli quanto o filho dele também admiram o Zidane? Quer entender mais dessa história? Então fica comigo que eu vou te contar. Eu sou o Ricardo Rodrigues e esse é o Goleada Nostalgia, onde a memória do futebol está sempre viva. A gente sempre tem as nossas referências no futebol, né? Inclusive os nossos ídolos, que um dia foram apenas fãs do esporte. Seguindo a série Ídolo do Meu Ídolo, hoje nós vamos contar quem foi a inspiração do Zidane na infância, quando ele vivia lá em Marselha, na França. E foi um uruguaio, que não é assim tão conhecido por aqui, mas que jogava barbaridade, Enzo Francescoli. E se você não viu o primeiro episódio dessa série, não deixe de conferir a história sobre a paixão que o Maradona tinha pelo Rivellino. E é claro, todas as outras grandes histórias que nós já contamos por aqui. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal do Esportudo para não perder nada de bom que rola por aqui e também com todos os conteúdos que a gente produz. E você, já ouviu falar do Francescoli? Deixa aí nos comentários e vamos para a história. Zidane foi um dos maiores jogadores da história do futebol francês e por lá ele é comparado até ao Michel Platini. Mas para nós aqui no Brasil, ele ficou conhecido como o algoz da final da Copa de 98 e também pela grande atuação na eliminação do Brasil na Copa de 2006. Para quem não era nascido ainda em 98, o Zidane foi fundamental para aquela conquista da França. Na final contra o Brasil, ele fez 2 gols de cabeça naquele time que tinha o Ronaldinho, o fenômeno, no auge. Além disso, o Zidane também ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA 3 vezes. E tudo isso começou lá no modesto Cannes, da França. Depois ele foi para o Bordeaux, em 1992. Por lá, ele conquistou o seu primeiro título como profissional, a Copa Intertoto, um campeonato meio de consolação, assim, mais ou menos como é a UEFA Conference League nos dias de hoje. Um campeonato para os times que não jogam nem a Champions League, nem a Copa da UEFA. Mais tarde, em 1996, o Zidane participou de uma campanha histórica pelo Bordeaux na Copa da UEFA. Nas quartas de final, aquele time eliminou o poderoso Milan, mas na final acabou parando na força do Bayern de Munique. Depois dessa grande temporada, o Zidane chamou a atenção da Juventus e foi contratado pela Vecchia Signora. No clube italiano, ele ganhou 6 títulos, incluindo uma Copa Intercontinental, que era o Mundial de Clubes da época, e também uma Supercopa da UEFA. Em 2001 veio um divisor de águas na vida do Zidane, ele foi para o Real Madrid. Naquele time que ficou conhecido como os Galácticos, ele jogou junto com várias estrelas, né? Ronaldo, Figo, Beckham, Roberto Carlos, aquele time que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, claro, pela participação que tinham os jogadores brasileiros. E lá no Real Madrid, o Zidane ganhou uma série de títulos, incluindo Liga dos Campeões, Supercopa da Espanha e, claro, também o Campeonato Espanhol. Depois, ele encerrou sua carreira na Copa de 2006 com aquela infame cabeçada no Materazzi. Mas o Zidane não se limitou a brilhar apenas como jogador. Em 2013, ele voltou ao Real Madrid como auxiliar técnico e depois, em 2016, assumiu o posto de treinador principal. De 2016 a 2018, foram muitos títulos, incluindo 3 Ligas dos Campeões. Depois, em 2018, ele saiu, mas a paixão pelo Real Madrid era tão grande que menos de um ano depois ele foi contratado de volta. E, claro, ganhou outro caneco, dessa vez o Campeonato Espanhol. Mas o jeito de jogar que encantou o mundo e o eternizou como um dos jogadores mais elegantes de todos os tempos teve inspiração no seu grande ídolo de infância. O Zidane, quando era pequenininho, adorava acompanhar os jogos do Olympique de Marseille. E lá, ele viu um uruguaio que jogava de cabeça erguida e tratava a pelota como ela merece, Enzo Francescoli. Nascido em 12 de novembro de 1961 em Montevidéu, no Uruguai, Francescoli é considerado por muitos um dos melhores jogadores uruguaios de todos os tempos. E logo na infância, nos campos de terra batida da região onde nasceu, ele já se destacava dos outros colegas que jogavam com ele, tanto que sua família já reconhecia que tinha ali um grande talento em mãos.
Com 19 anos, ele foi contratado pelo Montevideo Wanderers, onde se destacou rapidamente pela visão de jogo e pelos gols que fazia e acabou ganhando o apelido de El Príncipe. Anos mais tarde, em 1983, ele se transferiu para o River Plate e também, muito rápido, conquistou o coração da torcida milionária, pelo jeito que ele jogava, com a garra que vestia a camisa do River e, claro, a habilidade que exibia dentro de campo. Ele ficou 3 anos no time e ajudou o River Plate a conquistar tanto o Campeonato Argentino quanto a Copa Libertadores da América de 1986, a primeira na história do gigante argentino. Foi aí que Enzo começou a chamar a atenção do futebol europeu e foi na França que ele começou a trilhar seu caminho no velho continente. Em 1987, ele foi contratado pelo Matra Racing Paris e ganhou o título de melhor jogador estrangeiro do campeonato francês naquela temporada. Depois, na temporada 88-89, Francescoli se transferiu para o Olympique de Marseille e foi aí que o destino cruzou o jogador uruguaio com o pequenino Zinedine Zidane. Francescoli era conhecido pelo carisma e os torcedores adoravam o jeito cativante do jogador. Com a cabeleira Leila. Ele tinha aquela cabeleira característica da época e sempre jogava de mangas compridas, o que tornava ele inconfundível dentro de campo. Após a Copa de 90, Francescoli deixou a França e foi para a Itália, onde jogou no Cagliari. Nos 2 primeiros anos, ele apenas lutou contra o rebaixamento, mas na terceira temporada ele conseguiu brilhar. Fez gols importantes e foi considerado um dos principais jogadores do Cagliari. Depois do Francescoli foi para o Torino, onde ele jogou a Recopa Europeia e a Supercopa Italiana em 1993. Apesar de jogar muito bem, nessa época, o Uruguai não via muito bem os jogadores que jogavam no futebol europeu. Apesar disso, ele sempre representou a sua seleção e começou essa trajetória em 1981. Pela Celeste Olímpica, o Francescoli jogou 5 Copas Américas e venceu 3 delas. Quando tinha 33 anos, Enzo Francescoli voltou para o River Plate e, apesar da idade, liderou o time na conquista do torneio Apertura daquele ano. Ele ainda ganhou mais 2 títulos do Campeonato Argentino e a Libertadores de 1996, fazendo assim o River igualar a quantidade de títulos que o Boca tinha naquela época. O alfajor é bom também. E as empanadas, são argentinas, Sim, acho que todos os lugares têm, mas a melhor mesmo é na Argentina. Mas, depois disso, o Boca montou um grande time nos anos 2000 e, claro, abriu uma grande vantagem conquistando vários títulos da Libertadores da América. A gente já contou essa história por aqui e você também pode conferir. Mas a Paola Carosella é argentina e ela faz uma empanada muito boa. Voltando à história do Francescoli, em 1998 ele encerrou a sua carreira como profissional, recusando várias propostas milionárias. Em 1999, ele fez o seu jogo de despedida no Monumental de Nunes, o estádio do River, reunindo os grandes jogadores da história do River Plate com grandes jogadores do Peñarol, que era o seu clube de infância quando ele morava no Uruguai. O uruguaio é um dos maiores artilheiros da história do River e, claro, um dos maiores jogadores da história dos milionários. E não é só lá na Argentina que o Francescoli é considerado uma lenda. Na casa do Zidane também. Em 1995, o jogador teve um filho e deu o nome de Enzo em homenagem justamente ao Francescoli. E olha que curioso, anos mais tarde, na verdade no ano seguinte, em 1996, Juventus e River Plate se enfrentaram na Copa Intercontinental, no Mundial de Clubes da época, e os 2 jogadores estavam em campo. Apesar da vitória da Juventus por 1-0 e da tristeza pela derrota, aquela partida ficou marcada justamente por esse encontro. O Francescoli, sabendo da homenagem, fez questão de trocar camisa com o Zidane. Mas o que aconteceu com essa camiseta? Bom, dizem que o filho do Zidane chegou a usar algumas vezes, mas depois ela virou o pijama preferido do próprio Zizou. Mas que sacanagem, virar pijama a camiseta. Podia ter botado numa moldura, pelo menos, Não precisava disso, Zizou. Mas enfim, ele já foi para Buenos Aires outras vezes encontrar o Francescoli, os dois já tiveram aí vários encontros e eventos juntos. Inclusive, eles chegaram a apresentar um reality show juntos, em que buscavam por jovens talentos no futebol da Espanha. E a relação não parou por aí, O Zidane já falou diversas vezes que mantém contato com o Francescoli e que eles se falam até com certa frequência. E o mais legal é que a admiração entre os dois é recíproca. O Francescoli também já falou que ele acha o Maradona o melhor jogador de todos os tempos, mas que para ele o segundo melhor da história é o próprio Zidane. Então você imagina isso, receber esse tipo de elogio do seu ídolo é demais, Imagina que loucura.
E ainda tem uma história bem curiosa. Os dois foram jantar juntos uma vez, acompanhados das famílias, e o Francesco estava com o filho dele, né, o Marco. E aí diz a lenda que ele falou pro Marco, pergunta pra ele aquilo que você queria saber. E aí o filho do Francesco ele falou pro Zidane, pô, me conta sobre o domínio, eu queria saber como que você controla a bola daquele jeito, como que você faz para dominar ela. E aí o Zidane teria respondido, pergunta pro seu pai, foi com ele que eu aprendi. Enzo Francesco lhe deixou um legado inestimado no River Plate, conquistando títulos, prêmios individuais e o coração dos torcedores. Sua passagem foi marcada de emoção e muitas conquistas. Assim, ele se tornou um dos maiores ídolos da história do futebol argentino. Enzo Francesco ele foi ídolo de muitos jogadores, assim como o Zidane, né? Sua carreira marcada pela habilidade, pela visão de jogo e pelos muitos gols o tornaram uma lenda tanto no River Plate quanto na seleção uruguaia. O seu legado é reverenciado por muitos amantes do futebol até os dias de hoje. No próximo Ídolo do Meu Ídolo, vamos continuar contando histórias de jogadores que influenciaram outras grandes estrelas do futebol. Você quer saber quem é o maior ídolo do seu jogador preferido? Então comenta aqui e aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo. Esse foi o Goleada Nostalgia. Até a próxima!